Várias escolas de arquitetura de todo o país vão lá visitar os hangares, que são enormes, um vão livre absurdo, e a iluminação natural fantástica, de um projeto de 1940. Próximo aqui da capital, muitas pessoas não Não, conhecem, exatamente. né? Uma coisa que eu convido as pessoas todas que puderem é que elas se dirijam ao PAMA para ir ao cinema do Parque de Material. É aberto ao civil, né? Como eu, como você. E o cinema de lá lembra o Cine Metrópole, o Cine Brasil, aquele cinema. O projetor é de 1940 e poucos, 45, 46. E ele funciona normalmente? Funciona normal, com filmes legais, filmes que estão no circuito comercial. Nos finais de semana? No finais de semana, está aberto ao público. O ingresso é baratíssimo. Quer dizer, não é como o cinema, né, esses cinemas caros que a gente tem acesso aqui a Belo Horizonte. É porque tem aquele romantismo todo do cinema antigo, o cheiro do cinema, tem aquele cheirinho de cinema, como tinha o Cine Patê, o Cine Metrópole, né? Tem aquela coisa de 450 pessoas com a tela enorme. A máquina, a pessoa que dá hoje, que é a pessoa que cuida do cinema, ele faz manutenção, ele fabrica as peças do projetor. Então, viajar, quer dizer, quando você vai ao Parque Lagoa Santa, você está viajando na história mesmo. Que foi a primeira fábrica, né? Foi a primeira fábrica que o governo federal se dispôs a montar no Brasil. É um projeto pioneiro, naquela época Getúlio Vargas lançou a pedra fundamental em 1935. A obra aconteceu entre 41 e 44. Quer dizer, Getúlio Vargas, de uma forma muito sábia, ele ficou sabendo do projeto desses hangares, que é um projeto ítalo-germânico, né, e que foi o tempo todo conduzido por um brasileiro, que foi o engenheiro Andiara. Né? E eu tive a felicidade de gravar o Andiara pouco antes da morte. E uma coisa linda que aconteceu com o engenheiro Andiara, até a família dele ligou para mim, ligou para minha esposa, a Márcia, é que ele diz que durante a vida dele, ele teve o momento mais marcante foi voltar ao Parque de Lagoa Santa quase 65 anos, 69 anos depois da construção da obra. Né? Ele parou num momento lá no hangar e começou a chorar, ele e a esposa dele. Então, isso não tem preço. Quer dizer, você conseguiu fazer com que uma pessoa revivesse toda uma vida dedicada a um projeto. No documentário de Portinari, que foi o que eu tive acesso, quer dizer, os comentários das pessoas, quer dizer, da irmã dele, a simplicidade da irmã dele. Quer dizer, se ele tivesse ficado aqui, ele ia ser catador de café. Não, com certeza. É isso que você vai registrando, né? É isso que você procura com o documentário, os personagens e as histórias. As histórias. Né? E uma coisa que eu torno a frisar, eu acho muito importante mostrar essa questão da simplicidade e da humildade. Se você for parar para ver os documentários, as pessoas saem de uma condição muito simples para chegar, às vezes, em condições especiais. Então, a sociedade toda, ela trabalha para que você não acredite que você é capaz, que você vai chegar lá. Principalmente se você vem de família humilde. E mais ainda se você é negro. Né? Então, o que acontece? É fundamental você romper essas barreiras. É fundamental você mostrar para as pessoas e mostrar para si mesmo que você pode chegar lá. Por quê? Porque você está abrindo porta para outras pessoas. Você não teve tem. que enfrentar essas barreiras também, né? Com certeza. Eu tive que enfrentar algumas barreiras, sim. Inclusive, eu ia te perguntar essa questão da barreira financeira. Porque produzir hoje documentário é caro, né? Principalmente você vê que é difícil correr atrás de patrocínio, né? É verdade. A área, quer dizer, muitas vezes é muito fechada, o ciclo ali, né? De incentivo e tudo. E como é que você faz isso? Você mesmo que vai atrás disso? Você já teve dificuldades, teve horas que teve que parar, recomeçar de novo? Olha, eu sou um tremendo cara de pau, né? Na verdade, aconteceu uma vez de eu ligar para dono de banco, dono de companhia aérea e falar, olha, pelo amor de Deus, eu preciso de um bilhete, pelo amor de Deus, me arruma uma passagem que eu preciso gravar as coisas, entendeu? E nunca foi me negado, isso que é muito legal. O que acontece é que as pessoas têm um pouco de vergonha de pedir as coisas, né? Mas quando a causa vale a pena, você tem mais é que pedir, né? Você tem mais é que pedir. E nem todo mundo compreende, quer dizer, é meio cruel isso, mas às vezes você tem sim que pegar, tem que pedir, você tem que, de repente, passar por uma série de situações para chegar lá na frente, terminar o seu trabalho e voltar lá atrás e sair pedindo desculpa, mas sinto muito, é assim que funciona, porque senão não sai. É mais um documentarista que tem que mostrar essas realidades. E fica essa questão da história. Para mim vale o seguinte, olha, o Andiara ficou, a imagem dele ficou, ele morreu, e que Deus o tenha num bom lugar, mas a imagem dele ficou e isso está preservado, isso é história, isso é história do Brasil. Isso é mais importante, né? Como Esclia. Isso é mais importante do que a minha pessoa. O importante é que isso fique gravado e que isso fique documentado. O Brasil é um país que, infelizmente, ele não tem muito amor pela história que tem. Né? E ainda faço um comentário que eu particularmente, vejo como produtor de vídeo, como documentarista. Eu acho a lei de incentivo uma coisa muito ruim. Era muito melhor antes, quando você podia chegar nas empresas e pedir o dinheiro para o seu projeto. Eu acho que a lei de incentivo hoje, ela burocratiza uma coisa
que não deveria ser burocratizada. Eu acho que restringe, como alguns eu artistas? acho que sim, com certeza. Restringe, fica sendo uma coisa muito mais política do que realmente artística. Sabe, eu acho que você tem que ir à luta. Aí dava chance para que várias pessoas que não entendem nada dessa coisa de lei de incentivo, porque é uma burocracia imensa, eu tenho conversado com a Ancine para o meu projeto novo, é uma burocracia absurda. Isso impede que uma série de pessoas tomem iniciativa de correr atrás das coisas. Porque, olha, quando você vai no site da Ancine, quando você liga, é tanto documento que é vontade de você não seguir em frente. Eu tenho conversado com produtores do Rafael, por exemplo, que fizeram a produção para ele de algumas coisas de cinema. Olha, é uma burocracia que você, se não tiver muita vontade e muito amor à arte e ao país, você fala, olha, eu desisto, não quero trabalhar mais com isso, não. Como, por exemplo, no Vida Fácil, que foi um documentário, assim, vamos dizer, de estreia, né? Um dos principais aí seu. Super VHS. Que tinha, quer dizer, uma história bacana e teve uma repercussão boa. Quer dizer, que se você fosse começar já a lançá-los, a dificuldade estaria ali, né? Não, com certeza. Por exemplo, a questão do documentário de Portinari. A minha sorte é que eu tive uma pessoa na FIT que tinha a cabeça maravilhosa, que é o Murilo Moreno. Entendeu? E ele comprou a ideia, né? Não, que comprou a ideia, mas quer dizer, é muito fácil vender a ideia, mas quando você depende de lei de incentivo, de burocracia, CGC, não sei o que, aprovação, projeto, meu Deus, é loucura. Mas é isso aí loucura. não te intimida, não, né? Não, de forma nenhuma, é um desafio. Né? Mas o que acontece é que nem sempre todas as pessoas vão ter força para seguir em frente. Porque o que acontece? As pessoas o tempo inteiro elas colocam barreiras na sua frente. Né? É o que eu torno a te falar. É muito bom você ter contato com essa coisa da humildade e hoje, por exemplo, eu conheço pessoas que têm, né, um citation de 25 milhões de dólares e que são infelizes dentro desse avião maravilhoso, ou dentro de um Mercedes caríssimo, ou dentro de uma mansão enorme, entendeu? É uma felicidade conhecer a pobreza e essas coisas todas. E fazer arte é parte da simplicidade, né? Quer dizer, sim, ser parte do simples, né, para poder falar. Exatamente, né? Você tem que partir do simples, que eu acho que é uma coisa fundamental, né, ter acesso a essa coisa que é brasileira, fundamentalmente brasileira, porque a nossa população é basicamente miserável e simples, né? E a partir daí você vai tendo acesso a uma série de coisas e vai saber como lidar com isso tudo, né? Faz parte. João, nós vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco vamos falar um pouquinho dos seus projetos futuros, que tem coisas muito bacanas aí, como a Amazônia, por exemplo. A Amazônia é fundamental. Nós voltamos já já.